Bom dia, pessoal. Então, meu trabalho consiste no desenvolvimento de uma ontologia que busca relacionar acidentes de trânsito. Então, para isso, eu usei como base um dataset com dados abertos sobre acidentes de trânsito ocorridos em Porto Alegre e registrados nos últimos 5 anos. Então, essa ontologia tem, esse dataset tem todas as informações relacionadas a esses acidentes, como quais os veículos envolvidos, quantidade de veículos, quantidade de vítimas e também gravidade, além de também indicar o local onde esse acidente ocorreu e também alguma breve descrição sobre o tipo do acidente, tá? Então, a ideia é construir uma ontologia para que depois possa ser utilizada para fazer uma análise de dados ou então buscar algumas soluções para evitar ou pelo menos reduzir a quantidade de acidentes, tá? Então, eu comecei adicionando aqui uma classe, acidente. Dentro dela tem o local, que é basicamente a região onde isso ocorreu. Quando ocorreu, então aqui tem algumas informações depois em forma de subclasse, como o dia da semana, e também o período, se foi de dia ou de noite. Depois disso, tem o tipo do acidente, com algumas subclasses que buscam classificar o acidente, por exemplo, se foi um atropelamento, se foi uma colisão, se foi uma queda. Então, os acidentes estarão dentro dessas subclasses. Depois disso, também tem os veículos envolvidos nesse acidente. Tem uma subclasse com a quantidade de veículos e também com o tipo de veículo, se foi um carro, se foi uma moto, se foi um caminhão. E, na sequência, também uma outra classe com as vítimas. Dentro dela tem o número de mortes, vítimas com e sem gravidade. Então, isso aqui busca sempre relacionar esse acidente de uma forma mais genérica, buscando aqui agrupar essas informações, né, para que depois possa ser consultado de uma maneira fácil e também, caso um usuário queira adicionar mais classes ou fazer alguma alteração na ontologia para que para adequar ela para a sua aplicação também é possível, tá? De uma maneira fácil. Então, além disso, tem alguns dados que são bem específicos, como data e hora do acidente, coordenadas do local da ocorrência. Então, esses dados aqui são inseridos pelo usuário e eu adicionei eles como propriedades. Então, aqui eu tenho coordenadas, latitude e longitude, data e hora dessa ocorrência, uma variável datetime, e também o endereço, indicador 1 e 2. Então, esses dados aqui serão propriedades de um acidente. Quando uma instância se referindo a um acidente adicionado, o usuário pode colocar também de forma manual esses valores. E depois também eu adicionei aqui as relações, que buscam relacionar todas as informações de todas as classes, tá? Então, um acidente ocorreu em algum dia, que busca relacionar o tipo do acidente com o dia da semana, e o período da ocorrência. Então, vai relacionar aqui o acidente com o período, que é se ocorreu de dia ou de noite. Quando ocorreu, aqui vai identificar qual é a região da ocorrência desse acidente, se é norte, sul, leste, de uma forma bem geral, tá? Uma outra relação, se tem veículos, quais são os veículos e quantos veículos envolvidos. Depois disso, uma outra relação, se tem vítimas, a quantidade de mortes, que busca relacionar o tipo de acidente com as mortes, quantidade de vítimas graves e também as vítimas sem gravidade. Então, com a estrutura da ontologia e as relações definidas assim, eu adicionei, a partir daquele dataset com dados abertos, 50 instâncias relatórias, aqui buscando validar e fazer testes dessa ontologia. Então, aqui eu tenho essas informações. No local do acidente, como já mencionei, eu tenho centro, leste, norte, oeste e sul, que é só para dividir aqui a região onde ocorreu esses acidentes. Depois disso, o dia em que o acidente ocorreu, dia da semana mesmo, o período, se foi dia ou de noite, veículos, então eu tenho a quantidade de veículos. Aqui, como um acidente pode ter um número bem grande de veículos envolvidos, e mais informações, eu busquei generalizar, tá? Então eu coloquei 1 veículo, 2 veículos, 3 a 5 veículos, 6 a 10 veículos e mais 10 veículos,
Por acaso seja feita alguma análise de dados, isso aqui já é o suficiente, porque busca exibir de uma maneira genérica a quantidade de acidentes. Por exemplo, já consegue saber com a quantidade de veículos se foi um acidente mais leve, alguma coisa mais grave. Depois disso, também o tipo de veículo, que são o que aparece no dataset que eu usei, tá? Então, bicicleta, caminhão, carro, lotação, moto e os demais. Depois disso, as vítimas, da mesma forma que a quantidade de veículos eu tenho dividido em grupos generalizados, uma morte, 2, 3, 5, 6 e 10 e mais de 10. E vítimas com e sem gravidade, a mesma coisa. Então, tipo de acidente. No dataset que eu usei, cada acidente é identificado por um ID, que busca identificar cada acidente com um número individual, tá? Então, aqui, por exemplo, vou pegar aqui um acidente do tipo capotagem. Tem um ID, então, esse ID relaciona todas as características desse acidente por meio das distâncias presentes às outras classes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, onde ocorreu sul, dia da ocorrência sexta, quantos veículos? 2 veículos, um carro envolvido e ocorreu durante o dia. Então, depois de suas propriedades, também isso aqui inseridas de forma manual pelo usuário, a rua onde isso ocorreu, latitude, longitude e a data e hora da ocorrência. Então, todos os acidentes possuem todas essas informações, relacionando todas as instâncias entre si. Depois disso, caso eu queira fazer alguma consulta, até para alguma análise de dados, ou quero obter mais informações a partir dessa ontologia e das instâncias adicionadas, eu posso fazer uma busca através desse del query. Por exemplo, eu vou buscar aqui, quero saber quais acidentes com motos tiveram vítimas graves. Então, eu vou colocar aqui quais veículos contém moto e você tem vítimas, possui vítimas graves. Vou selecionar aqui as instâncias. Então, aqui ele me buscou esses acidentes aqui, que são os envolvendo motos com vítimas graves. Se eu clicar em algum aqui, consigo ter mais informações sobre ele. Clicando aqui, já me redireciona para a instância. Então, aqui eu consigo ver que foi um acidente, 2 veículos, entre um carro e uma moto, uma vítima sem gravidade e uma vítima grave, ocorrendo numa sexta, durante a noite. Pela região leste, e aqui também consigo ver todas essas informações referentes a essa instância, tá? Foi uma colisão entre um carro e uma moto. Então, essa foi a ideia do meu trabalho, basicamente a construção de uma ontologia relacionada a acidentes de trânsito para que possa ser usado para buscar informações, tentando resolver esses acidentes ou até mesmo amenizar as consequências dele, tá?